Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Arthur Spirandelli, sou o Head de Alocação e Produtos da Santé e a gente começa hoje um novo tipo de conteúdo aqui para vocês, um conteúdo voltado para um resumo semanal. Então, aqui no Semana Santé, a gente vai contar para você o que aconteceu na última semana, o que era importante, quais foram os indicadores que foram divulgados, o que fez barulho no mercado, tanto aqui quanto lá fora. E olhando para essa semana que começa, onde vão estar as atenções do mercado, o que a gente tem de importante, o que vai ser divulgado e o que a gente tem que esperar para essa semana, inclusive semana mais curta aqui com feriado no Brasil. Então, para a gente começar a contar essa história da semana passada, a gente teve mais uma semana de volatilidade aqui no Brasil e lá fora. A gente já vem de semanas de volatilidade, principalmente pautada pelo tópico da guerra comercial tarifária, essa guerra que se iniciou lá com o Trump, querendo, né, taxar, falando sobre tarifas para importações de outros países e com isso destravando várias discussões mundo afora. A gente vai chegar nisso lá. Mas para a gente começar falando de Brasil, a gente teve uma semana recheada de indicadores por aqui e o principal deles foi os dados de inflação. A gente teve o IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE. A gente teve esse dado de inflação de março. E a gente teve uma inflação subindo 0,56% em março, aqui referente ao IPCA. Vale a gente destacar como que essa inflação foi composta. E quando a gente olha para essa última divulgação, todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta no mês. Isso não é muito comum de acontecer, mostra de fato uma inflação mais abrangente, mais disseminada, né? Em tudo que a gente olha, mas principalmente sendo puxada aqui por alimentos e bebidas. Todos nós estamos sentindo no bolso essa alta de alguns alimentos, o café disparando, e outras commodities aqui também. E a gente teve, né, nos últimos 12 meses, o consolidado da inflação, agora com o resultado de março, ficou em 5,48%, uma alta, de preços aqui de 5,48% ano contra ano. Lembrando que a nossa meta de inflação no Brasil, determinada pelo Banco Central, é de 3% e, a banda superior, né, o limite dessa meta, esse teto da meta seria de 4,5, ou seja, uma inflação ainda 1 ponto percentual acima do que a gente gostaria aqui no Brasil, e acima também do dado do mês anterior. A inflação de 12 meses até fevereiro ficava ali em 5,06%, e só neste ano de 2024, pegando janeiro, fevereiro e março, nós já temos uma inflação de 2,04%. Então, de fato, mostra essa dificuldade que nós estamos tendo aqui no Brasil para o nosso controle de preços, apesar de uma Selic muito alta e subindo, né, já há algum tempo. O resultado, apesar de alto, ficou em linha com o esperado, já era o que os especialistas aguardavam aqui no mercado brasileiro, e a expectativa, que estava aí na casa de 0,56 com 5,48 aí no ano. Então, sem novidades aqui para a inflação, mas ainda mostrando uma inflação bastante resistente aqui no Brasil. E a gente teve também dado de atividade através do IBCBR. Esse índice que é medido, ele traz como uma proxy do PIB. Como assim? Ele traz como se fosse uma previsão de qual vai ser o PIB, porque a medida é muito parecida com a medida do PIB. Então, muitos investidores, muitos especialistas tratam o IBCBR como uma prévia do PIB, é o que a gente deve ver aí de divulgação em breve. E esse índice, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, ele registrou uma alta de 0,4% quando a gente olha para o mês de fevereiro, ainda não estamos falando do mês de março. E a expectativa do mercado era de 0,15 na mediana. Então, nós tivemos uma atividade no Brasil bem acima da expectativa, mostrando de fato aqui uma atividade local pujante. A gente já vinha falando disso, e as revisões, principalmente ali no Boletim Focus, são de uma atividade mais alta, de um PIB mais alto, exatamente porque nós somos um país exportador de commodities, nós temos um aumento de demanda, enfim, e a gente tende a ver essa atividade mais, de fato, elevado do que era o esperado. O resultado, né, com essa última divulgação, ficou em 106,6 pontos na série com ajuste sazonal, mas, apesar de ser um bom dado, mostrou desaceleração em relação à alta de 0,9 que a gente tinha visto lá no mês de janeiro. O dado ainda não foi revisado pelo BC.
Na composição com o mesmo, mês do ano anterior, o IBCBR teve alta de 4,1%, enquanto no acumulado de 12 meses passou a um ganho de 3,8%, de acordo com os números observados. De fato, uma atividade positiva, mostrando aqui um ano importante para a nossa economia. E quando a gente olha para dados de vendas no varejo e de serviços, que também compõem a nossa visão de atividade, né, as vendas no varejo é o quanto o mercado está demandando, o quanto a gente está tendo de demanda no país. E a gente teve vendas no varejo avançando 0,5% em fevereiro, na comparação com janeiro, e 1,5% de alta sobre um ano antes, na comparação ano contra ano. A expectativa era de alta de 0,5, então ficamos em linha, e de avanço de 1,6 sobre um ano antes, um pouco acima do que o dado veio mostrando. Mas o índice volta a crescer, as nossas vendas no varejo voltam a aumentar, depois de uma série de 4 meses de variações praticamente nulas, ou seja, de vendas no varejo mais estagnadas, sem grandes movimentos, considerados como estabilidade. E quando a gente olha para a demanda por serviços, o setor de serviços cresceu acima do esperado. A gente teve aqui o setor de serviços voltando a crescer, registrando um desempenho melhor do que o esperado, diante dessa força do setor de informação e comunicação, mesmo em um cenário de esperada desaceleração da economia, o setor de serviços muito bem. A gente teve alta de 0,8% em fevereiro, devolvendo a contração que a gente tinha de 0,6% em janeiro. Então, voltando a subir, com resultado bem diferente do anterior. E na comparação com o mesmo mês lá de 2024, do ano anterior, a gente vendo esse índice registrando ganho de 4,2%, de fato bastante expressivo. Mas mesmo com os dados fortes de fevereiro, o setor de serviços ainda está 1% abaixo do ponto mais alto da sua série, alcançado lá em outubro de 2024, mas os resultados ficaram acima da expectativa, que era de alta de 0,1 e de 3,3 na base anual. Então, quando a gente olha o conglomerado aqui de indicadores, inflação um pouco mais resistente, e dados de vendas no varejo e de demanda por serviços, mostrando aqui uma visão positiva em linha com o esperado ou até marginalmente acima. Só que quando a gente olha para a nossa dívida pública, né, os gastos aqui do governo, a gente viu essa nossa dívida pública bruta aumentando para 76,2% em fevereiro, desculpa, com déficit primário aí de 18,87 bilhões de reais. Né? É uma nova alta em fevereiro, quando o setor público consolidado apresentou déficit primário bem menor do que o esperado, de acordo com esses dados que foram divulgados na semana passada também pelo Banco Central. Nossa dívida proporcional ao PIB, né? Então, a dívida pública bruta do país, como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, fecha fevereiro em 76,2 contra 75,7 no mês anterior. Então, aumentando essa relação da dívida sobre o nosso PIB. E a dívida líquida do setor público foi para 61,1%. As expectativas estavam basicamente em linhas com o divulgado e mostra também esse nosso cenário de endividamento crescente aqui no Brasil. E aí a gente teve, né, a divulgação ali pela JP Morgan falando sobre uma possível recessão superficial para o Brasil no segundo semestre, com a piora do cenário global. Então, os impactos do que está acontecendo lá fora, impactando aqui, trazendo essa visão aqui para o nosso país. A expectativa é que o afrouxamento de política monetária, ou seja, o início da queda da Selic, o início da redução da taxa básica de juros, ajude a mitigar o impacto sobre a economia no próximo ano, com o Banco Central interrompendo o ciclo de aperto monetário, né? Que a gente saiu lá de uma Selic de 9, caminhando para uma Selic de 15%, possivelmente nas próximas divulgações. Lá fora, então fechando aqui Brasil e levando para o cenário internacional, lá fora a gente teve mais uma semana volátil, uma semana bastante turbulenta, e a principal notícia foi, né, a decisão do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, sobre as novas tarifas para a China. Então, Trump anunciando 125% de tarifa sobre as importações chinesas, e ele já tinha, né, anunciado 20% lá no início do ano, que eram as tarifas recíprocas. Então,
Somando as duas, agora os Estados Unidos está tarifando a China em 145% no total. A sobretaxa lá de 20% que tinha sido aplicada no início do ano era ali a respeito do tráfico de fentanil, e essas taxas se sobrepõem agora. Além disso, o Trump elevou aquela conhecida, a famosa taxa da blusinha nos Estados Unidos pela terceira vez em 8 dias, subindo ela para 120%. Então, é uma taxa, uma alíquota de 120% para remessas de até US$ 800. Por isso que tem esse nome da taxa da blusinha, que são para essas pequenas compras feitas lá nos Estados Unidos. Por outro lado, o Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas que foram anunciadas para todos os outros países ali que aceitaram fazer negociações, enfim, e as tarifas voltaram para os 10% universais, né, os 10% aí que foram definidos para todas as outras economias, para todos os outros países. Isso trouxe muito alívio, muita paz para o mercado depois de tantos receios, porque mostrou que o Trump está disposto a negociar, está disposto a ter uma postura um pouco mais flexível com os outros países, apesar de ter mantido ali até elevado as tarifas para a China. Ele disse, né, o Trump disse que está otimista em chegar a um acordo comercial com a China. Segundo a Caroline Levitt, que é a secretária de imprensa lá da Casa Branca, veremos cenas dos próximos capítulos. E com essa decisão, né, da pausa de 90 dias, o Goldman Sachs não vê mais uma recessão global como cenário base, uma recessão lá para os Estados Unidos como cenário base. E o Ray Dalio, né, o famoso bilionário, fundador ali da Bridgewater, né, uma das maiores gestoras do mundo, ele disse que os investidores eles ficaram com um elemento de trauma, um choque, um medo com essa postura do Trump, trazendo aí uma insegurança por parte dos investidores em relação à postura dos Estados Unidos. E a gente teve alguns indicadores sendo divulgados lá também. O preço ao consumidor, né, o índice de preços ao consumidor caiu 0,1% no mês passado, uma queda inesperada, tanto para o índice de preços ao consumidor quanto ao índice de preços ao produtor, que caiu 0,4% no mês passado. Obviamente, esses dados ainda não trazem os impactos das novas tarifas, porque foram dados de antes, né, dos anúncios, mas mostram aqui uma inflação nos Estados Unidos bem mais controlada, com declínio aqui nos custos de energia e o esgotamento dos efeitos do aumento de preços do início do ano. Quando a gente olha para 12 meses, o índice de preços dos Estados Unidos está em 2,4, caindo em relação a fevereiro. E quando a gente olha para o índice de preços ao produtor, também aqui um índice subindo 2,7, depois de ter avançado 3,2 em fevereiro. Então, também queda na inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor lá nos Estados Unidos, trazendo ainda mais uma visão do mercado de que os Estados Unidos podem começar a cortar juros em breve, até como também uma medida aqui em relação a toda essa questão tarifária. Só que o consumidor está mais cauteloso. Então, o índice de sentimento do consumidor, que é medido lá pela Universidade de Michigan, caiu de 57 em março para 50,8 em abril, mostrando essa cautela, o consumidor mais cauteloso em relação ao que está acontecendo na economia dos Estados Unidos. E quando a gente olha para as perspectivas, os especialistas do mercado estão, de fato, cada vez apostando mais em corte de juros pelo Fed. E a gente teve a ata do FONC, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, dessa última que foi feita, mostrando aqui riscos de inflação mais alta e de crescimento mais lento lá para os Estados Unidos, um cenário bastante desafiador para a maior economia do mundo. E a China respondeu ao Donald Trump, respondeu aos Estados Unidos também com a aplicação de uma tarifa de 125% sobre os Estados Unidos. A gente vendo essa guerra comercial, né, o próprio Xi Jinping falando que não há vencedores em uma guerra tarifária, que esses preços são abusivos, que essas tarifas não fazem sentido economicamente, e anunciou que ele não vai aumentar mais. Independente do que os Estados Unidos façam, ele não vai subir mais as tarifas porque não tem mais apoio econômico, não faz mais sentido no ponto de vista econômico. É, e diz, né, não há mais mercado para os produtos dos Estados Unidos na China e que não tem mais essa escalada. Então, de fato, uma semana com volatilidade, mas trazendo alívio, e isso se replicou exatamente
no comportamento dos índices mundo afora. A gente teve a nossa bolsa subindo 0,34 na semana, chegando lá próximo dos 128.000 pontos. A gente teve o IFIX, o índice de fundos imobiliários, caindo um pouco na semana e devolvendo parte dos ganhos que já foram aferidos nesse ano. A gente teve a nossa curva de juros abrindo um pouco, trazendo aqui um sentimento mais de cautela sobre os juros, um pouco de abertura em todos os vértices. E a gente olhando para as bolsas lá de fora, o S&P 500 subiu mais de 5%, o Nasdaq subiu mais de 7%, trazendo esse sentimento um pouco mais otimista depois dessas novas falas do Trump. Mais ainda, essas duas bolsas amargando quedas aí de próximo a 10% no ano de 2025, estão mostrando de fato esse sentimento mais negativo lá nos Estados Unidos. E quando a gente olha para ativos de segurança, a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos subiu 12% na semana, o ouro subiu mais 6% na semana, nesse movimento de flight to quality, né, que é quando os investidores buscam ativos seguros, mais tranquilos, para eles esperarem a turbulência passar. O índice de medo, né, o VIX, que é conhecido como índice de medo pelos investidores, caindo lá 17% na semana, com uma semana mais tranquila depois dessas novidades. E olhando para o dólar chegou a bater os R$ 6 na semana, né, essas altas expressivas que a gente tem, mas fechando a semana ali aos 5,86, e o Bitcoin subindo 7% na semana, voltando aqui a um bom humor para as criptomoedas, chegando lá nos US$ 84.000 novamente. Quando a gente olha para a nossa bolsa aqui, o destaque positivo foi Pão de Açúcar, que subiu 18%, devido às expectativas otimistas de reconstrução do seu conselho. E de destaque negativo, a gente teve petroleiras, desculpa. A Brava caindo 6%, PetroRecôncavo caindo 6%, Petrobras caindo 10%, e refletindo essa queda do petróleo, né? O petróleo do tipo Brent caindo 1% na semana. E no caso dos fundos imobiliários, a gente teve destaque positivo um fundo de shopping, o FIVN, o FINV, 11, subindo 8,5% na semana. Destaque negativo foi um fundo de desenvolvimento, um fundo misto, que é o RCFA11, caindo 6% na semana. Com tudo isso, a gente tem também as expectativas do mercado. Então, quando a gente olha para essa última divulgação do Boletim Focus, a gente teve um mercado, né, os economistas, os especialistas, subindo as suas projeções de atividade para o Brasil no PIB, saindo lá, chegando nos 1,98 para esse ano e 1,61 no ano que vem. E para o câmbio do ano que vem, os especialistas revisando para baixo essa cotação do dólar em 5,97. Todo o restante se manteve igual à divulgação da semana passada, trazendo aqui, né, pouca mudança em relação à visão estrutural. E para essa semana que se inicia, hoje a gente só tem o Boletim Focus sendo divulgado pelo Banco Central, e a gente tem amanhã dados de produção, dados de atividade na China, produção industrial, vendas no varejo e também dado de desemprego lá na China. Na zona do euro, a gente tem divulgação de produção industrial. E aqui no Brasil, amanhã a gente vai ter um envio por parte do governo para o Congresso da PLDO, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E o que se espera, o que os especialistas estão falando, é de uma possível meta de resultado primário de 2026, de um superávit de 0,25% do PIB. Na quarta-feira, a gente tem dados do varejo e da indústria, então dados de atividade nos Estados Unidos. A gente tem inflação ao consumidor na zona do euro e inflação ao consumidor também no Reino Unido. E na quinta-feira a gente tem decisão de juros na zona do euro. O mercado vai ficar bastante atento a essa nova decisão de juros por lá. E na sexta-feira, feriado no Brasil, mercados não abrem, não temos negociações aqui no Brasil e lá fora também um cenário mais comportado. Já olhando para outra semana, a gente já começa a outra semana com feriado na segunda-feira, feriado de Tiradentes. Então, nós começamos as nossas negociações na terça-feira. O nosso resumo aqui da semana vai ser na semana que vem, só na terça-feira. E a gente segue acompanhando o noticiário, os indicadores, para deixar você muito bem informado. Convido você a seguir a Santen em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, para acompanhar a nossa visão de cenário.
Convido você a conhecer o nosso trabalho de assessoria, nosso time de assessores aqui que pode te ajudar a estruturar um portfólio, a entender qual é a melhor alocação para o seu perfil, apresentar para você soluções complementares no que diz respeito ao atendimento a você e à sua empresa e fazer, obviamente, o planejamento patrimonial e sucessório para você e para sua família. E nós nos encontramos aqui também diariamente no nosso grupo no WhatsApp para clientes, o nosso grupo com a mesa de renda variável da Santé, onde a gente manda a nossa visão de mercado, abertura e fechamento de mercado, nosso resumo semanal, enfim. Você também pode participar desse grupo do WhatsApp. Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem nos comentários para a gente. Vai ser um prazer tirar as dúvidas e te manter informado. A gente se vê em breve por aqui. Tchau, tchau.